Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, no nome de Deus o Pai, do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Apenas lembrando que toda quarta-feira a Igreja de Cristo se reúne das 7h30 da noite às 8h30 para ter um bate-papo bíblico, para a gente se aprofundar um pouco mais da Palavra de Deus. E você está convidado. Fica na rua Barros Monteiro, número 401, no bairro Guanabara, em Campinas. Te desafio a fazer parte desse grupo. E a reflexão do dia de ontem, de quarta-feira, foi no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta bastante pertinente essa aqui, né? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Os peritos da lei eram muito provavelmente da mesma casta dos fariseus, eram da mesma casta dos sacerdotes, no sentido de terem uma posição privilegiada perante o povo. Nós vimos em vídeos passados que os fariseus, eles seguiam a Torá, que era o Antigo Testamento, mas as tradições orais, que se chama Talmud, que depois veio a termo, e eles escreveram todas as tradições orais que eles costumavam realizar. E o mestre da lei, ele era um perito, ele conhecia a lei do princípio ao fim. A questão é o seguinte: uma coisa é a gente conhecer a lei de Deus, conhecer a vontade de Deus, que é extremamente necessário, é extremamente pertinente que nós conheçamos, sejamos realmente peritos na palavra do Senhor. Porém, só isso não adianta. Só isso, estamos percorrendo apenas 1/3 do caminho. O conhecimento do Senhor realmente é necessário, realmente é imprescindível para as nossas vidas. Porém, se a gente não colocar em prática os ensinamentos de Deus, seremos como meros peritos da lei, conhecedores da vontade de Deus, mas não praticantes. E o perito da lei era, a grande maioria deles, dessa mesma forma, conhecia a lei do princípio ao fim, porém não colocavam em prática. E o perito da lei, ele não queria saber referente a
a salvação, ele queria pegar Jesus em algum engano, em alguma palavra que Jesus pronunciasse, que de repente haveria algum pecado, alguma coisa do gênero. Mas Jesus é o próprio Deus, ele é a sabedoria do Senhor. Então, a pergunta que ele fez foi: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Uma pergunta maravilhosa essa, maravilhosa. Como é que a gente faz para herdar a vida eterna? E que Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você é a lei? Ele respondeu com uma pergunta. Vamos lembrar que naquela época a lei de Moisés ainda vigorava, que eles tinham que cumprir toda a lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei de Moisés, eles deveriam cumprir sem errar um sequer. Olha só como o padrão de Deus é alto. E aí ele respondeu, o mestre da lei: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esses mandamentos aqui do Antigo Testamento ainda vigoram, porque Jesus os colocou novamente. Devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então, com todo o nosso ser, nós devemos amar a Deus. Nós devemos amar a Deus da forma como Deus prescreve na palavra dele, com todo o conhecimento, com todo o amor, com toda a reverência. Como é que a gente consegue amar um ser, amar uma pessoa, sem ao menos conhecer essa pessoa? Todo mundo fala que ama a Deus. Ah, você ama a Deus? Óbvio, eu amo a Deus. Eu quero muito estar com Deus um dia, mas não conhece o Senhor. Então, o conhecimento de Deus ele é imprescindível para as nossas vidas, para que a gente consiga realmente conhecer esse Deus maravilhoso e servir de todo o coração Ele. Isso é necessário para as nossas vidas. E aqui o mestre da lei respondeu com toda a maestria. E além de tudo ele falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é um mandamento do Antigo Testamento, para amar o próximo como a si mesmo. Hoje em dia nós devemos amar o próximo da mesma forma como Jesus Cristo nos amou. Da mesma forma, entregando a nossa vida ao nosso próximo, ao nosso irmão, amando de coração, não só com palavras, mas também com atitudes. Da mesma forma como devemos amar a Deus, não só com palavras, não só com conhecimentos, mas também, principalmente, com a nossa atitude, com o nosso bom proceder. Senão não adianta nada. E aí, ele falou justamente da parábola do bom samaritano. Aqui a gente viu que o sacerdote e o levita, o sacerdote que era um de alta patente do povo de Israel, simplesmente se desviou. Se ele tocasse em alguma ferida, em alguma pessoa que estava morta, ele ficaria cerimonialmente impuro. Ele não poderia exercer o seu ofício no templo do Senhor daquela época. Então, muito provavelmente foi por isso que acho que essa foi a desculpa dele, na verdade, né? Para não dar o socorro para aquela pessoa. O levita, da mesma forma. O levita é um povo de Israel separado por Deus naquela época para ministrar louvores ao Senhor. Então o levita olhou para aquele homem, também se desviou da mesma forma. Muito provavelmente pelo mesmo motivo, para não se colocar cerimonialmente impuro no templo do Senhor. Porém, isso aí não é desculpa. Devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Será que se o homem o homem que estava quase morto lá, se ele tivesse visto, depois de São, um levita da mesma forma, será que ele deveria ter a mesma atitude do levita ou do sacerdote? Sem dúvida nenhuma que não. E esse é um alerta para nós também. Quantas vezes nós olhamos para pessoas, muitas vezes em situação de rua, muitas vezes numa situação semelhante a essa, e nós simplesmente nos desviamos, nós passamos com o carro de longe, olhamos para aquela pessoa, já começa aquele pensamento na cabeça: ele vai chegar, vai querer dinheiro, ele vai usar o dinheiro com droga, com um monte de coisa. E aí você já começa a ter aquele pré-julgamento da pessoa, aquela coisa de não querer ajudar. Então, é para a gente fazer completamente diferente. Nós devemos sim ajudar
Lógico, nós devemos ajudar com toda a sabedoria, com todo entendimento. Eu não vou dar uma arma para quem quer se matar. Eu não vou dar dinheiro para quem quer usar droga. Mas a gente pode parar, ajudar com algum alimento, ajudar com a palavra do Senhor, principalmente com a atenção que nós devemos dar. Então nós temos diversas formas para ajudar uma pessoa. A questão é o seguinte: quem quer fazer alguma coisa para Deus, não tem desculpa. Ele vai lá e faz. Agora, para quem não quer fazer, qualquer desculpa é válida. Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto e passar a realizar a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? O samaritano naquela época era considerado uma raça impura, uma raça misturada. Eram judeus que eram misturados. Então era uma raça que não era benquista para os judeus. Mesmo assim, mostrou que ele tinha o caráter, parou e salvou a vida daquele homem. O bom samaritano, se nós colocarmos nas nossas vidas, colocando nós como aquele homem que estava no chão quase morto, o bom samaritano é Jesus, é o Cristo. Ele nos carregou no colo, lavou as nossas feridas espirituais, nos deu nova vida e nos amou. Que possamos nós, da mesma forma como o bom samaritano, começar a propagar o amor para as pessoas. O mundo está precisando de amor, de pessoas corajosas que coloquem o amor em prática. E aqui está o exemplo do bom samaritano, para que a gente possa colocar em prática o amor de Deus na minha e na sua vida e na vida do nosso próximo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua vida primeiro, para depois, sim, compartilhar se caso você queira. Mas vamos colocar em prática, gente. Vamos colocar em prática para que o nome do Senhor seja glorificado e para que também as nossas vidas possam refletir o amor de Cristo para as pessoas. Tamo junto aí. A paz de Deus para você e para todos nós.